Record Nordeste está de volta e vai mostrar para você agora uma história triste que acabou sendo um exemplo de superação. Um jogador de futebol amador teve o sonho de ser um atleta profissional interrompido após ter sido baleado. Ele foi atingido quando estava em um ônibus. O tiro de espingarda atingiu o braço da vítima, que teve que ser amputado. Apesar de tudo, ele ainda agradece o fato de estar vivo para poder ficar ao lado da família. O servente de pedreiro Edivaldo Miranda de Sena, de 18 anos, sonhava em ser jogador profissional. Sonhar, sim, ser um jogador de futebol. Ele jogava como lateral direito em um time amador de Campina Grande. Mas o sonho foi interrompido. Edivaldo vinha de ônibus com o time após um jogo no sítio Salgadinho, zona rural da cidade. Ele estava com o braço esquerdo na janela do carro, quando foi atingido por uma bala perdida. O tiro de espingarda 12 atingiu os ligamentos e o jovem teve o braço amputado. Senti a explosão, uma explosão assim perto do ouvido e uma fumaça assim. Aí eu pensei que tinha sido até uma bomba que tinha jogado. Tem pra mim que é atirado só por maldade mesmo. Apesar da tragédia, Edivaldo, que é casado e pai de 2 filhos pequenos, se diz aliviado. Aí pior que tivesse sido no rosto, a pessoa não tivesse nem aqui contando a história, né? Graças a Deus estou aqui, segui a vida em frente. Ele pode até não ser mais um jogador profissional, mas garante que vai continuar com a bola no pé. Se tivesse perdido a perna, aí eu não poderia jogar futebol no domingo, né? Que eu não vou deixar de jogar. Não tenho chance de jogar. Vou jogar logo mais. Assim que melhorar, Deus quiser me ajudar, eu vou começar a voltar a jogar futebol. É um exemplo mesmo. Apesar das dificuldades, né, ainda consegue ver o lado bom das coisas, o lado bom da vida, né? Isso deve ser seguido aí por todos nós. Olha, mudando de assunto, importante agora. Desde 1991 está em vigor uma lei que regulamenta a comercialização dos derivados de petróleo, incluindo o gás de cozinha que você usa aí na sua casa. Essa lei proíbe a venda do produto em locais que são considerados impróprios e sem condições adequadas de armazenamento. Mas em Natal, a estimativa é que existam cerca de 200 pontos de venda irregulares. Até pouco tempo, o consumidor não precisava procurar muito para comprar um botijão de gás de cozinha em Natal. O produto podia ser encontrado em postos de combustível, mercadinhos, depósitos de bebida e até em farmácias. Mas a facilidade esconde um grande risco. A maioria desses locais não dispõe de condições adequadas de armazenamento. Por isso, a prática é proibida por lei. Para que o consumidor tenha certeza de que o local onde ele compra gás está regular perante a Agência Nacional do Petróleo, ele tem que pedir o número, ou tem que verificar se existe uma placa com o número do registro daquela empresa na Agência Nacional do Petróleo. As denúncias sobre a comercialização ilegal de gás de cozinha podem ser feitas à Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor. Caso seja constatado o estabelecimento, pode ser fechado e os botijões apreendidos. Ela configura um crime contra a ordem econômica e essa pessoa ela pode responder a um processo criminal sujeito a uma pena de 1 a 5 anos. De acordo com o presidente do Sindicato dos Revendedores Autorizados de Gás no Rio Grande do Norte, Francisco Correia, atualmente não há grandes dificuldades para se manter legalmente no ramo. Para tirar um CNPJ, uma emissão estadual, é 24 horas. Então, por isso você vai ao Corpo Bombeiro, tira o habite, vai à Prefeitura, o alvará e manda para o Rio. Em torno de 30 a 40 dias está com a sua empresa documentada. Além de estar atento ao estabelecimento onde vai comprar o gás, o consumidor deve observar as condições do botijão e exigir a nota fiscal. Observar principalmente o lacre, porque o lacre, se ele estiver violado, você rejeita o bujão. Botijões com problema ou então em locais não adequados para o armazenamento podem causar uma verdadeira catástrofe, um incêndio de grandes proporções, então é muito importante tomar cuidado com isso, hein? Um dos acusados de envolvimento no crime que deixou 3 pessoas mortas e 5 feridas em Itaporanga da Ajuda, no último dia 5 de julho, se entregou à polícia. O homem confessou que estava no local e que o tiroteio começou depois de uma discussão por uma disputa de som de carro. Cleon
dos Santos, de 30 anos, conhecido como Buri, se entregou no último sábado. Ele ainda ficou escondido em Alagoas, mas foi orientado pelo advogado a confessar o triplo homicídio que chocou o município de Itaporanga da Ajuda no dia 5 deste mês. Mortes trágicas por um motivo banal. Depois do depoimento, a polícia descartou a hipótese de rixa entre grupos de ciganos rivais. A motivação do crime foi o som alto de 2 carros que estavam no mesmo bar. Um dos veículos chegou a ser apreendido. O Gol vermelho era guiado por Cleon, que na fuga acabou colidindo com um caminhão. O acusado ainda contou para o delegado que atirou como defesa. Ele confessa a autoria dos disparos, certo? Diz que agiu em legítima defesa própria de terceiro, já que ele alega que o Júnior, uma das vítimas que veio a óbito, foi quem disparou primeiro, certo? Se utilizando de uma pistola .40. Em decorrência disso, ele foi até o seu veículo, o Gol vermelho que está apreendido, pegou uma pistola 380 e revidou. A confusão teria sido iniciada pelo cigano Ivan Ramos Júnior, de 23 anos, que também estava armado e na troca de tiros morreu no local. Começaram uma discussão por conta de altura de sons, disputa de sons e em decorrência disso os primeiros disparos foram disparados. Também perderam a vida no tiroteio o cigano Edivan Santos Ramos, de 19 anos, e o ajudante de pedreiro José Adelmo Castor Ferreira, de 26, que não tinha nada a ver com a confusão. Na época, outras 5 pessoas foram atingidas e tiveram ferimentos. Agora, as investigações continuam no sentido de identificar prováveis envolvidos.